Estou. Muito bom dia a todos. Nós começamos agora o quarto e último encontro da primeira série do projeto Histórias Inspiradoras do Observatório de Processo. Meu nome é Leonardo Nunes, eu sou professor da Universidade Federal de Ouro Preto e sou coordenador do grupo de pesquisa Observatório de Processo. Nesta manhã nós recebemos a querida professora Suzana Cremasco, minha amiga de longa data, processualista, arbitralista, advogada, acadêmica, uma pessoa incrível. Daqui a pouco eu vou passar, Suzana, para as apresentações formais, mas gostaria também de dar as boas-vindas a todos, as pessoas que já nos acompanham online, que estão conosco, tanto da Universidade Federal de Ouro Preto quanto de outras instituições, né, interessados, e dando as boas-vindas a essas pessoas, eu gostaria de solicitar primeiro, informar que daqui a uma meia hora a lista de presença será disponibilizada a vocês pelo chat do Google Meet e também aproveitando para convidá-los a preencher essa lista de presença do Google Meet, não apenas para quem tem interesse nos certificados, né? Esses encontros eles estão sendo certificados e valerão para as suas universidades como horas de atividade complementar, mas mais do que isso, nós gostaríamos de saber quem são vocês, quem são os interessados que vêm acompanhando esses nossos encontros, essas nossas histórias inspiradoras com esses convidados incríveis. Então, daqui a pouquinho, a lista de presença está lá no chat. Também pelo chat, gostaríamos de receber os seus comentários, as suas dúvidas, né, as suas perguntas para a nossa convidada, para a professora Suzana, e no terceiro momento do nosso encontro a gente fará a mediação aí das perguntas de vocês para fomentar o debate com a Suzana. Suzana, eu venho começando todos os encontros dizendo como que surgiu esse projeto, e eu posso dizer com bastante alegria que ele foi, de uma certa forma, gestado também contigo, porque você foi a primeira pessoa com quem eu comentei que tinha interesse de fazer, de desenvolver esse tipo de projeto, esse tipo de proposta, né? Eu me lembro que lá no meados de abril, quando a gente ainda estava muito entusiasmado com um monte de lives jurídicas interessantíssimas que se proliferaram pelos mais diversos canais, YouTube, Instagram, Zoom, até pelo Meet, mas menos pelo Meet, mas de muita gente muito boa, que a gente, às vezes, teria até dificuldade de receber pessoalmente na nossa universidade, pela distância, pela disponibilidade, enfim. Mas, com o tempo, eu percebi que eu já não estava dando conta de acompanhar toda essa produção. É muito difícil você conciliar trabalho, estudo, cuidar da pequena Júlia lá em casa, com esse monte de lives e conteúdos que, apesar de interessantes, começaram também, de uma certa forma, cansar a gente com tanta informação. E aí eu falei, poxa, será que não seria interessante também conhecer quem está por trás da telinha, né? Quem é, de fato, essa pessoa que tanto nos inspira? Quem é essa pessoa? Qual é a trajetória dela na academia, na profissão? E, pessoal, vocês que estão acompanhando a gente online, a Suzana foi a pessoa com quem eu primeiro dividi esse projeto. A Suzana foi uma das grandes incentivadoras, porque ela falou, nó, que genial, é sensacional, toca isso, toca adiante e tal. Eu falei, não, então muito bem, eu vou tocar adiante, mas você é minha convidada. Ela falou, mas que honra. Então a Suzana não só estimulou o projeto, como foi a primeira convidada, como foi quem primeiro aceitou meu convite, o que me deixa muito orgulhoso, muito feliz, Suzana. Por isso, tá? Já fica aí meu agradecimento inicial a você, querida. Bom, eu quero oficialmente agora cumprimentar a todos, dizer que para mim é um orgulho e uma satisfação imensa estar aqui com você essa manhã. Como eu disse, a gente tem uma trajetória juntos que já está aí quase em 20 anos, então a gente se conheceu quando nós ainda éramos estudantes da graduação da Faculdade de Direito da UFMG, enquanto nós ainda éramos estagiários do escritório do professor Humberto Teodoro, né, que nós tivemos a satisfação de dividir esse momento tão importante na formação de ambos. E porque eu achei a ideia fantástica, Léo. Eu falo que se tem algo de bom em tudo isso que nós estamos vivendo,
é, sem dúvida nenhuma, o fato de que estarmos trabalhando, estudando de forma virtual, de alguma forma, reduz as distâncias que nós teríamos para cumprir numa jornada presencial. E ao conseguirmos reduzir essas distâncias, a gente acaba permitindo mais encontros, né? Eu falo que esses 4 meses de quarentena, eles me permitiram encontros que foram encontros absolutamente formidáveis, que talvez não existiriam se nós não estivéssemos trabalhando e ensinando dessa forma. E eu, logo que você me falou da sua ideia, me apresentou o projeto, eu achei absolutamente extraordinário e fantástico, porque eu acredito muito numa coisa que é a chamada inspiração pelo exemplo. Né? Eu acho que o aprendizado pelo exemplo, o aprendizado por conhecer a história e a trajetória de outras pessoas, e muitas vezes entender que aquele cara que é um professor sensacional, fantástico, incrível, etc., que ele é, antes de qualquer coisa, uma pessoa, e que ele teve um caminho que ele percorreu, ele teve obstáculos, ele teve derrotas, ele teve vitórias, ele teve dúvidas, ele teve momentos de angústia, ele quis jogar tudo para o alto, ele persistiu. Eu acho que essa aproximação entre o mito do professor e a sua humanidade, ela é absolutamente extraordinária quando a gente passa por um processo de aprendizado. Então, quero só te cumprimentar mais uma vez pelo projeto, dizer que ele é incrível e que para mim é uma satisfação estar aqui com vocês na manhã de hoje. Olha, Su, eu já estou com um nó na garganta, eu acho bom a gente começar a falar das trajetórias, porque eu estou vendo que a emoção está, no meu caso, a flor da pele. Suzana, obrigado mesmo pela presença. Eu queria propor, Suzana, assim como eu fiz com os demais convidados, que a gente divida o nosso bate-papo em 3 momentos. Um primeiro momento que a gente fala da trajetória acadêmica, não é? Um segundo momento que a gente trabalha com a trajetória profissional, embora academia e advocacia ou outras profissões, elas são insociáveis, né? A academia acaba sendo também a nossa profissão, mas só para tentar compartimentalizar esses 2 momentos. Um terceiro momento para o nosso bate-papo com a interlocução dos participantes que estão nos acompanhando online. Por isso eu reforço o convite para que vocês enviem seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas para a professora Suzana. Su, eu vou começar te apresentando. A gente sempre, apesar de ser um papo descontraído, um papo informal, eu acho muito importante dizer as credenciais da nossa convidada, né? E, portanto, eu vou buscar sintetizar da seguinte maneira. A professora Suzana é doutoranda, mestre e graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professora de arbitragem e de Direito Processual Civil nos cursos de especialização e LLM da PUC Minas e do IBMEC, professora do curso de Direito do Centro Universitário de Belo Horizonte, onde também leciona arbitragem e Direito Processual Civil, é advogada, secretária adjunta do Instituto Brasileiro de Direito Processual para Minas Gerais, membro do Conselho Deliberativo do IDEPRO, que é o Instituto de Direito Processual, membro do Conselho Deliberativo e vice-presidente de comunicação da Camarb, que é a Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial Brasil, é também membro da Comissão de Processo Civil da OAB Minas, do CEBAR, que é o Comitê Brasileiro de Arbitragem, do CEAPRO, que é o Centro de Estudos Avançados em Processo, e colunista permanente de processualistas. É ainda membro da lista de árbitros da Camarb e do CREA. Enfim, Suzana, você é uma profissional brilhante que busca excelência e dedicação total em todas as áreas que você atua. E, particularmente, para mim, você é uma amiga atenciosa, próxima, cuidadosa, zelosa com os seus amigos e que, como eu, entende que o crescimento do outro implica no seu crescimento. É a tal generosidade, né? Eu venho conversando muito com as pessoas sobre isso, e na construção dessa rede que a gente tem de um puxar o outro, de um focalizar o sucesso do outro, porque com isso nós também
estamos crescendo, nós também ganhamos com isso. Sua trajetória acadêmica, Su, eu posso dizer que nós somos contemporâneos de faculdade. Sim. Embora você seja ligeiramente mais jovem do que eu acho que talvez você tenha entrado na graduação um ano, no máximo um ano depois de mim. Também posso dizer a quem nos acompanha que tivemos no início a mesma formação profissional, já que estagiamos por um momento juntos no escritório do professor Humberto Teodoro Júnior. Lembro de você já naquele tempo, uns 17, 18 anos atrás, super envolvida, dedicada 100% em múltiplas tarefas. A minha primeira pergunta é curtinha, Su, praticamente um bate-pronto. Você se considera hiperativa? Sem dúvida. Eu costumo dizer, você sabe que eu costumo brincar que se transtorno de déficit de atenção e hiperatividade fosse algo tão evidente quando eu era criança, eu certamente teria sido enquadrada dentro desse espectro, dentro dessa categoria, porque eu não só tenho uma dificuldade de atenção muito grande, como eu sou absolutamente hiperativa. É claro que a consciência que hoje eu tenho a respeito dessa hiperatividade me faz conseguir lidar bem ou melhor, tanto com os aspectos que são aspectos positivos, quanto com os aspectos negativos que a hiperatividade ela me traz. Mas sou hiperativa, falo que ainda bem que na minha época não tinha essa coisa tão evidente de você categorizar as pessoas como a gente tem hoje, porque o fato é que ter essa característica me permitiu desenvolver várias coisas e a partir do momento em que eu tive consciência disso, lidar com isso, extrair dessa hiperatividade o melhor que eu podia trazer, sem dúvida. Verdade. A gente sabe dessa capacidade sua, dessa sua habilidade, na verdade, de lidar com várias frentes. É uma coisa impressionante como algumas pessoas, como você consegue esse acesso e não só fazer diversas coisas, mas fazer muito bem essas diversas coisas, né? Não tem um lado que a gente consiga identificar assim, não, isso aqui tá mais ou menos, deu para o gasto, não. Eu acho que você não toleraria isso, né, Suzana? Ô, Léo, mas assim, eu acho que são dois pontos que são importantes, né? A primeira coisa é que, a partir do momento em que, isso é uma característica que eu tenho, a partir do momento que eu assumo que vou fazer alguma coisa, eu passo a ter compromisso com aquela atividade que eu estou assumindo, e isso também trouxe um grande aprendizado ao longo da minha vida, que foi começar a aprender a dizer não, isto é impossível a gente dominar tudo, é impossível a gente fazer tudo, é impossível a gente conseguir atender a tudo, então selecione aqueles projetos que são projetos que você vai desenvolver, e a partir do momento em que você assume isso para você, desenvolva da melhor forma que você puder. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi aprender a trabalhar em equipe. Eu sempre falo que jamais seria possível eu fazer a quantidade de coisas que eu faço e ter uma atividade tão multifocal como eu tenho, se eu não tivesse junto de mim, nos diversos lugares e nos diversos projetos, pessoas que são pessoas qualificadíssimas, gabaritadíssimas, que permitem que esses processos sejam desenvolvidos. Então, essa preocupação de você construir equipes, essa preocupação de você querer fazer com que a sua equipe cresça junto com você, de você entender que uma andorinha sozinha não faz verão, né? Eu acho que isso é um ditado muito certo, é aquilo que me toca fundamentalmente. Olha, quero desenvolver vários projetos. É impossível desenvolver vários projetos sozinhos com qualidade. Eu preciso ter comigo pessoas que, em cada um desses projetos, contribuam da melhor forma possível para que eles possam se desenvolver. E você teve bons exemplos nisso, né? Você trabalhou com Juliana, você teve um contato com a professora Ada, ainda em São Paulo, enfim, outros exemplos ao longo
dessa caminhada. Suzana, eu vou te fazer agora a pergunta mais ampla desse primeiro momento, que é a trajetória acadêmica. Como é que foi essa sua caminhada para chegar até aqui? Eu digo que a caminhada ela não está terminada, né? A gente nunca termina, a gente sempre está buscando o desenvolvimento, o crescimento, outras formações, mas você poderia nos contar como que foi sua trajetória acadêmica até aqui? Claro. Na verdade, eu quero começar um pouco antes da faculdade de Direito, porque eu costumo dizer que a minha escolha pela faculdade de Direito, ela quase que foi por acidente ou por falta de opção. Eu, até os 14, 15 anos de idade, eu tinha certeza que eu ia estudar medicina e que eu seria médica de emergência, né? Eu seria aquela pessoa que trabalharia no pronto-socorro, seria responsável por atender pelo primeiro atendimento dos casos, com bastante adrenalina, com bastante emoção. E hoje eu tenho clareza que eu pensava isso a respeito da minha futura carreira, porque na época estava em voga a série Plantão Médico, né? E assistir Plantão Médico, a gente não tinha as opções que a gente tem hoje, né, de séries. Assistir Plantão Médico era quase que algo obrigatório, né, para um adolescente de 14, 15 anos, e ver aquilo era extremamente emocionante. Eu quero ser isso, eu quero fazer isso, eu quero viver disso. E meu pai, que, enfim, esse ano está completando aí 40 anos de magistério, meu pai, com a sabedoria de professor que ele tem, eu acho que ele olhava para mim e falava assim, meu Deus, minha filha ainda não entendeu que ela não tem o menor dom para medicina, ela não tem a menor habilidade para medicina. Então, meu pai me disse, Suzana, se você quer ser médica de emergência, Belo Horizonte tem hoje um dos hospitais de referência na América Latina em matéria de atendimento de pronto-socorro, que é justamente o Hospital João 23. E eu fui ao Hospital João 23 no sábado à noite e não consegui permanecer no Hospital João 23 por mais de 20 minutos. Mas logo sábado à noite? Sábado à noite, no ápice, né, do que é o atendimento do João 23, e ali eu cheguei à conclusão que definitivamente a carreira, a vida de médica emergencista, ela não tinha sido curta, ela não perduraria, que a vida na ficção ela é bem mais glamorizada que a vida real. E então eu passei a refletir a respeito disso e decidi que eu ia estudar cinema, porque afinal de contas, se eu gostava tanto de séries, se eu gostava tanto de filmes, se eu lia a respeito daquilo e tal, eu ia estudar cinema. Meu pai, mais uma vez, ficou extremamente preocupado, sentou comigo e me disse, minha filha, você nasceu no Brasil. O Brasil é um país que não valoriza a arte, o Brasil é um país que não valoriza a cultura, e diferentemente do que acontece com alguns outros diretores de cinema brasileiros, você não tem uma instituição financeira na sua família que possa, eventualmente, ser capaz de sustentar o sonho de você ser cineasta. Então veio a minha segunda grande decepção. Eu falei, pai, mas tá, não vai ser medicina, não vai ser cinema, o que eu vou estudar, afinal de contas? E aí meu pai me disse, se você quer estudar ciências sociais, ciências humanas, eu recomendaria pegar o curso mais amplo, mais abrangente do ponto de vista de formação que você tem na área de humanidades. E à medida que você for estudando, for conhecendo, você vai decidindo qual é o caminho que você vai eventualmente seguir. E foi então que eu optei por estudar Direito, e fui para o Direito também com aquela visão dos filmes e das séries. Nossa, eu vou chegar no Direito, grandes julgamentos, tribunal, processo, etc. e tal. Eu entro na faculdade de Direito e o primeiro contato com o texto jurídico que eu tive a oportunidade de ter foi Zetética e Dogmática, do professor Tércio Rampaio de Ferraz. Meu Deus! Então, você imagina o que foi esse momento inicial da Faculdade de Direito, esse baque da Faculdade de Direito para mim. E eu falo isso, muitas vezes meus alunos vêm conversar comigo absolutamente angustiados. Professora, eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, até o 5º período da Faculdade de Direito, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo na Faculdade de Direito. Eu não tinha a menor noção
de pertencimento à faculdade de Direito. Eu achava, com todo o respeito, e vejam, eu não estou dizendo que as disciplinas propedêuticas não são importantes, não é isso, mas com todo o respeito às disciplinas propedêuticas, eu não tinha nenhuma afinidade com aquelas disciplinas propedêuticas. Eu achava aquilo extremamente difícil para um aluno de 17, 18, 19 anos, a apreensão daquilo. Exatamente porque eu não tinha essa conexão com a faculdade de Direito, eu tive primeiro a lucidez de que eu deveria procurar coisas para além da sala de aula. Então, peraí, eu estou na universidade, o que a universidade pode me proporcionar? A universidade tem projeto de pesquisa, a universidade tem projeto de extensão, eu posso eventualmente fazer estágio, eu tenho aqui o centro acadêmico, eu tenho aqui a associação atlética, eu tenho aqui congressos de toda ordem acontecendo, o que eu posso fazer para além da sala de aula? Não é possível que não tenha alguma coisa dentro do direito que me toque, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi o fato de ter contado com a sorte de ter tido a professora Juliana Cordeiro como minha professora quando eu estava no segundo período da graduação. E a Juliana era, na época, ainda mais jovem do que ela é hoje, né? A Juliana, na época, aí, tinha 26 para 27 anos. Desculpa, Su, mas no segundo período ela te deu aula de quê? TGD? A Juliana era minha professora, ela foi minha professora de Teoria Geral do Direito Privado 1 e 2. Ela era professora de Direito Civil na época, ela não era professora de processo. E aí, quando a Juliana entrou dentro da sala, e talvez a disciplina que a Juliana ministrava, ela era a mais prática de todas as disciplinas, porque tinham elementos que eram elementos práticos do direito muito concretos, eu olhava e falava assim, putz, essa menina, que ela era uma menina, né? Essa professora tão nova, essa professora tão fera, dando aula dessa matéria, que é o que mais concreto que eu tenho, eu quero ser a Juliana Cordeiro quando eu crescer. Eu era inspiração. Essa frase é minha. Eu falei essa exata frase na semana passada no encontro, aliás, há 15 dias atrás, no encontro com ela. Quando eu tive aula com ela de reais, eu falei com ela, eu chamei ela no corredor, falei, Juliana, eu quero ser você amanhã, entendeu? É mais ou menos isso. E esse contato com a Juliana foi extremamente importante, porque ele me deu algum norte. Então, no segundo, terceiro período, eu fui aluna dela. No quarto período, eu comecei a fazer pesquisa com ela, pesquisa voluntária com ela. A Juliana, pela história de vida dela, eu sabia que ela tinha sido estagiária no Ministério Público. Eu fiz estágio no Ministério Público, comecei como estagiária do Ministério Público. E assim, por orientação pelas mãos da Juliana, aquele momento inicial da faculdade, ele foi se tornando palatável. Ele foi assim, não desista, persista. E até que veio a minha primeira aula de processo civil, quando eu estava no quinto período. E aí, se tem alguém a quem eu tenho que fazer um agradecimento gigantesco e me refletindo sobre essa exposição de hoje, eu não tenho dúvidas a esse respeito, é o professor Zé Rubens Costa, que foi meu professor de processo, que é genial e genioso, né? Ele comporta essas duas categorias dentro da pessoa dele. E o Zé, na primeira aula dele, ele fez a exposição de tudo aquilo que a gente estudaria pelos 4 semestres seguintes. E eu, então, cheguei à conclusão que aquilo era, nessa primeira aula de processo, aquilo que eu queria estudar dali para frente. Olha, afinal de contas, encontrei alguma coisa dentro da faculdade de Direito que me toca. Gente, é o meu microfone que está chiando dessa forma? Ou vocês não estão ouvindo? Não estou ouvindo. Para mim tá ok seu áudio. Não, então ok. Então, o que aconteceu? A partir dessa primeira aula de processo, eu tive, então, a percepção que era aquilo que eu queria estudar, que eu tinha encontrado alguma coisa, que eu tinha encontrado algo que fazia sentido. E calhou, nessa mesma época, quando eu começando a estudar processo no quinto período, eu recebi um convite da professora Juliana para que eu fosse estagiária dela, para que eu me transformasse em estagiária dela. Então, eu comecei no escritório do professor Humberto Teodoro, não como estagiária do escritório, mas como estagiária da professora Juliana. E aí, as coisas foram se abrindo, as coisas foram ficando mais claras, né? Eu, enfim, fui estagiar com ela, depois me transformei em estagiária do escritório, que foi mais ou menos a época em que nós nos conhecemos. Na sequência, eu me transformei em monitora, né, da professora Juliana, primeiro em monitora de direito das sucessões, depois monitora de processo,
e ali eu acho que é onde nasce, de forma muito clara, a vocação para me tornar professora. Eu quero ser professora de direito, então, assim, surge aí mais ou menos nessa época. E aí eu acho que eu entro num ciclo que é um ciclo mais sereno, vamos assim dizer, né? Monitoria, estágio, projetos de pesquisa, de extensão, sempre relacionados agora já com processos, sempre mais focados, e as coisas caminham de forma natural, vamos assim dizer. Eu, então, faço monografia de final de curso em processo civil com orientação do professor Humberto Teodoro, e me formo, recebo o convite do escritório para que eu me mantivesse nos seus quadros profissionais. Na época, a Helena, que foi sua chefe, e minha, Helena estava de mudança para São Paulo, tinha se casado, ia deixar o escritório para morar em São Paulo, então surge essa vaga, a vaga da Helena, eu sou contratada, e começo o meu caminho, que seria o meu caminho na academia de forma mais profissional, vamos assim dizer, que é quando eu me submeto ao primeiro concurso de mestrado seguinte à minha formação. Então, me formo em dezembro de 2004, em agosto de 2005, eu faço a prova para o mestrado, sou aprovado, sob orientação do professor Humberto, e entro no mestrado em agosto de 2005. E aí, com o mestrado, eu começo a sofrer, eu começo a passar pela mesma crise, ou sofrer a mesma crise que eu tinha sofrido no início da graduação. Por quê? O mestrado, naquela época da UFMG, ele era um mestrado que não tinha, que não se abria para essa quantidade de alunos hoje que a gente tem. Então, hoje eu tenho amigos que são amigos queridíssimos que estão comigo no programa de pós-graduação. Então, você pode dizer que, efetivamente, você tem um grupo de estudantes e de professores de processo que estão relacionados à pós-graduação. Na época, a gente não tinha isso. Passavam 1 ou 2 alunos para o mestrado e para o doutorado, era um grupo muito reduzido. Essa abertura, inclusive, é recente, né, Su? Eu concluí o doutorado em 2014 e eu também não lembro dessa coisa de grupo de estudo, ou grupo de pesquisa, ou enfim, reuniões dentro da faculdade. Isso não existia. Então, assim, eu vivi uma época, Léo, em que o último semestre que eu fiz de processo, como eu já tinha feito todas as disciplinas de processo que eram disponibilizadas, eu precisei procurar na grade a mais processual de todas as disciplinas que estavam sendo oferecidas, e era uma disciplina de falência e recuperação judicial. Porque, para você ter ideia, a gente não tinha essas disciplinas. Então, com o Sérgio ou com Brina, professor Brina? Não, fiz com a professora Moema na época. A professora Moema é quem dava essa disciplina na pós-graduação. E aí, o que aconteceu? Então, o período que foi o período do mestrado, ele foi um período de crise. Crise total, plena, completa, absoluta. E as pessoas que eu conversava me diziam, não, Suzana, termina, vai passar, vai melhorar, você precisa terminar para que você possa começar a dar aula, e etc. e tal. E quando eu estava no mestrado, surge aquelas coisas da UFMG, né, de Universidade Federal naquela época, surge uma vaga para professor voluntário. Na verdade, o professor Zenadi tinha sido afastado do dia para a noite. A Valéria me ligou e falou, Suzana, tem uma turma sem professor. O professor Manuel Galdino, que é o chefe do departamento, pediu para que você assuma a turma como professora voluntária, para os meninos não ficarem sem aula. Isso foi que ano, Suzana? 2005 para 2006. Né? E aí eu assumo eu quando eu olho para trás, eu falo assim, gente, quem foi o maluco que com 25, 24 anos virou sem nenhuma preparação prévia, sem nada, virou para mim e falou assim, aqui, assume a turma é sua. E Suzana, começa, né? Assim começa. Suzana, só um pedido aí. Eu tô vendo que tá tendo um raio de luz vindo na sua câmera, tá parecendo um sabre atravessando a sua... Aí, agora melhorou, É o sol o sol passando. Isso, mas tem uns 2 minutinhos, eu não quis te interromper. Mas é provável que eu tenha seguido essa oportunidade também. Eu me lembro que, como mestrando, salvo engano, no ano de 2007,
O professor Manuel Galdino também precisou de alguém para assumir uma turma à noite, estava sem professor, e eu era mestrando de primeiro semestre, do segundo semestre de mestrando, com 26 anos, peguei essa turma, mas eu já tinha a experiência da UFOP, né? Eu já era professor substituto desde fevereiro de 2006 na UFOP. Então eu ainda cheguei com alguma casquinha, né? Alguma casquinha, mas é assim, né? A gente era exposto, assim, a gente era... E é muito bom, né? Na verdade, assim, a gente olha para trás... Desafio, né? Era um desafio, a gente era super motivado, a gente queria mostrar o melhor fazer o melhor trabalho, mostrar serviço. Então, assim, era uma coisa que parece muito doida quando a gente olha para trás, mas que funcionou, né? Que deu muito certo, deu super certo. E aí, Léo, eu então termino o mestrado no final de 2007. No final de 2007, termino o mestrado. E no início de 2008, abre um concurso para professor substituto na UFMG. E eu faço esse concurso para professor substituto, eram 2 vagas. O professor Glaucio Maciel, que hoje é professor efetivo da UFMG, fez esse concurso comigo, ele passou em primeiro lugar, eu passei em segundo lugar. Uhum. E eu, então, a partir do segundo semestre de 2008, eu começo efetivamente agora sim posso dizer, a minha carreira profissional como professora substituta na UFMG. E aí, essa época, você falou, né, a parte acadêmica, a parte profissional, elas vão se misturar. Nessa época, eu vivo talvez a maior crise pessoal que eu já vivi, porque eu me vejo no fim de mestrado, eu me vejo professora substituta da UFMG, eu me vejo gerente de primeira instância do escritório do professor Humberto Teodoro, portanto, trabalhando num lugar em que 10 em cada 10 sonham em trabalhar. Verdade. E eu olhava e sentia uma tristeza, cara, uma tristeza muito grande, uma tristeza. Eu sentia tristeza, eu sentia um vazio, que talvez se à época a gente tivesse a clareza das coisas, tivesse sido também, mais uma vez aqui, classificado como um princípio, um estágio de depressão. E foi um período muito complicado. Eu falo que se eu pudesse selecionar um dos anos mais difíceis, um período mais desafiador que eu tive, foi o segundo semestre do ano de 2008. E eu falo que ali, para mim, foi um aprendizado, porque para mim sempre crise é sinônimo de oportunidade, né? Então, aquela crise que eu vivenciava, ela me fez ter clareza de que eu precisava mudar de rumo, de que talvez aquela trajetória esperada por mim, né? Olha, Suzana, se prepare para que você possa ser a Juliana Cordeiro, ela ia sofrer alguns desvios, e talvez eu não deveria me tornar a professora Juliana Cordeiro, mas eu deveria me tornar a professora Suzana Cremasco, e isso foi absolutamente decisivo nesse momento. Eu faço a opção para ir para São Paulo. Então, no início de 2009, eu saio do escritório, eu saio de Belo Horizonte e vou para São Paulo para fazer uma especialização na Escola Paulista de Direito, que na época era um curso que estava sendo montado pelos professores da USP e da PUC de São Paulo. Uhum. Então, era um curso, assim, a professora Ada dava aula, era um curso, assim, a professora Giselda Ironaca, era um curso bem bacana. E eu faço a opção, então, de ir para São Paulo. E eu falo que sair do escritório do professor Humberto e ir para São Paulo foram 2 momentos absolutamente decisivos na minha vida, né? Absolutamente decisivos. Por quê? Porque eu, então, passo primeiro a conhecer outras pessoas, outro mundo, outro universo, outra forma de pensar o direito, inclusive o direito processual. Eu começo a ter contato com coisas que eu nunca tinha estudado na escola da UFMG. A escola da UFMG é uma escola de processo de cunho absolutamente publicista, né? Então, a gente tem uma formação de processo que é uma formação publicista, e eu começo a ter contato com coisas relacionadas à autonomia privada e processo, que era algo que me causava, assim, absoluta estranheza no início. E eu recebo, nesse momento, o convite do professor Leonardo Neme
para que eu me tornasse sócia do escritório dele. O professor Nemer tinha uma trajetória grande com o CEDIM, ele estava, então, montando um escritório que era um escritório de direito internacional, precisava de uma pessoa que tivesse aí conhecimento da parte contenciosa, e eu, então, vou trabalhar com o professor Nemer. Então, é uma mudança que é uma mudança de rumos, e eu falo que ela é decisiva porque ela me proporcionou duas coisas. Primeiro, é quando eu vou para o escritório do professor Nemer que eu conheço a arbitragem, porque eu começo a ver as primeiras cláusulas de arbitragem, e eu começo a ver o que é isso, de onde que isso vem, por aí vai. E segundo, em São Paulo, eu começo a ter contato com pessoas que estudavam e que viam essa relação entre a autonomia privada e o processo. Então, a professora Fernanda Tartucci é uma das maiores mediadoras que a gente tem no país, foi minha professora. O professor Carlos Alberto Carmona, que é um dos maiores arbitralistas que a gente tem no país, eu passo a ter contato com ele nessa época. E aí, as coisas começam a se direcionar, eu começo a encontrar de novo um lugar que eu viro e falo assim, caramba, eu gosto disso, caramba, isso aqui é o meu caminho, caramba, eu quero me aperfeiçoar nisso. Eu termino a especialização em São Paulo, e então faço a opção de passar um ano em Portugal, em Coimbra, fazendo os créditos, que eram créditos do doutorado da Universidade de Coimbra. Então, eu mudo mais uma vez. Eu saio de São Paulo, vou para Portugal, vou para Coimbra, fico um ano. Para estudar arbitragem em Portugal. Na verdade, eu fui para fazer os créditos do doutorado lá e o foco era um foco em arbitragem em ações coletivas. Até aí que surge a primeira ideia, que era a ideia de arbitragem em ações coletivas, etc. e tal. Fico um ano em Portugal, faço os créditos. Aliás, você tem um artigo belíssimo sobre isso, publicado numa das colunas da Processualistas, né? Eu já te falei disso. E nessa época em que eu vou para Portugal, ela coincide, essa época, com duas coisas muito importantes. Primeiro, com a criação de um dos projetos mais incríveis que eu já participei, que eu recomendo muito para quem está na graduação participar, que é o projeto das competições acadêmicas, né? É mais ou menos nessa época, no ano de 2010, que surge a competição brasileira de arbitragem, e eu tenho a oportunidade de, então, me envolver com esses projetos da competição brasileira de arbitragem, e é nesse momento que ocorre a criação do primeiro grupo de estudos em arbitragem que eu coordenei, que era o NEARB da UFMG, Núcleo de Estudos em Arbitragem da UFMG, que foi aí um dos precursores daquilo que é o GACI, o UFMG. O NEARB é o lugar que me deu alguns dos meus amigos mais queridos, algumas das pessoas mais importantes na minha vida, né? Então, assim, para citar por todos, o Daniel Bento, que é um dos meninos mais geniais, dos amigos mais queridos que eu tenho hoje, é integrante numa das equipes de arbitragem de um dos maiores escritórios que a gente tem com atuação nessa área, que é o Tolentino Advogados, e que é uma pessoa que vai se transformar aí num centro, num eixo de orientação para os próximos tempos. E quando eu volto para o Brasil aí já em 2012, eu falo que na vida a gente precisa ter um pouquinho de cara de pau, isso é um aspecto que é importante, às vezes a gente ter. Eu, então, mando um e-mail para a professora Lúcia Massara, que era, então, diretora da Faculdade de Direito Milton Campos, dizendo para ela, professora, meu nome é Suzana, eu sou ex-aluna da senhora, eu estou hoje em Portugal, estou voltando para o Brasil, eu gostaria muito de dar aula na Faculdade de Direito Milton Campos. Tem oportunidade? Segue o meu currículo em anexo. Fiz um e-mail longuíssimo para ela, me apresentando, para ela se lembrar de mim, etc. A professora Lúcia, no melhor estilo Lúcia Massara, responde o e-mail em 2 linhas. Suzana, obrigada pelo envio do currículo, entrarei em contato oportunamente. E aí, em julho de 2012, eu recebo um e-mail da Faculdade de Direito Milton Campos, perguntando se eu teria interesse e disponibilidade de assumir 4 turmas de processo civil na Milton Campos. E aí, 2012 para 2013, o professor Fred Dias esteve aqui com você, certamente deve ter falado sobre o projeto
então, jovens, encontro de jovens processualistas civis, que se transformou no Fórum Permanente de Processualistas Civis. Eu tive a oportunidade de ir a Salvador no encontro de jovens processualistas de 2013, a convite do professor Fred, não um convite pessoal, né, mas ele fez um convite que era um convite destinado a todos aqueles que quisessem ir. Eu, mais uma vez, sem nenhum tipo de pudor, entendi que a partir do momento que ele estava convidando jovens, eu era jovem. A partir do momento que ele estava convidando professores de processo, eu era professora de processo. Eu, então, me habilitei para ir a Salvador e falo que foi a melhor coisa que aconteceu, porque a partir daí eu passo, então, a ampliar o meu horizonte de relacionamentos, etc., com um número incrível de professores de processo, de norte a sul do país, de pessoas que foram aí, tiveram uma contribuição, que é uma contribuição super importante na construção do Código de Processo Civil de 2015, né? Então, aquela época, 2012, 13, 14, a gente teve aí encontros que foram encontros sucessivos, semestrais, muitas vezes, desse grupo de processualistas, e mais ou menos nesse mesmo momento, um pouquinho depois, que eu recebo alguns convites que eu considero que são convites muito importantes, né? O convite para me tornar secretária-geral do IBDP para Minas Gerais, secretária-geral adjunta para Minas Gerais do IBDP, o convite para eu integrar a diretoria da Camargo, o convite para que eu pudesse me transformar em integrante das processualistas, que é um projeto que eu tenho um carinho enorme por ele, que fez um movimento, que foi um movimento de afirmação de estudantes e de professoras de processo dentro da academia. E, enfim, aí as coisas entram num ciclo que eu falo que é um ciclo virtuoso, né? Eu falo que de 2010 até 2020, essa segunda década, vamos assim dizer, ela foi uma década que me deu direção, que me deu diretriz, que me fez saber quais são os projetos que eu quero, quais são os projetos que eu não quero. Então, em 2019, eu faço a opção por voltar para o UFMG. Eu acho que é hora de voltar para casa, depois aí desses 10 anos, que eram 10 anos de jornada externa, eu faço a opção por voltar para o UFMG, me submeto ao processo de doutorado, eu sou aprovado, já concluí os créditos, agora a gente tem uma tese de doutorado para poder elaborar e defender até 2023. Do ponto de vista acadêmico, a trajetória... Só a tese, né? Só a tese. Só falta a tese agora. Tá tranquilo. Ô, Suzana, então olha só. Você já pesquisou com profundidade o direito probatório, porque você teve o professor Humberto Adoro Júnior como orientador no mestrado, curso que te rendeu a publicação de um livro belíssimo, que é a Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, este livro que eu tenho, inclusive, autografado, de dezembro de 2008. Quer dizer, você disse que foi um período das principais crises, mas de uma produção importantíssima. Aliás, o tema da distribuição dinâmica do ônus da prova é um tema que está vívido, mais do que nunca, né? Sobretudo depois da vigência do código, né? Você sabe que eu tenho um orgulho... É curioso, porque foi um dos períodos mais conturbados que eu já vivi, mas eu tenho um orgulho muito grande dessa pesquisa, por duas razões. Primeiro, que ela foi escrita quando pouquíssimas pessoas falavam a respeito disso no Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que foi fundamental, é que essa pesquisa foi responsável por colocar a distribuição dinâmica no ponto da pauta da discussão do projeto do Código de Processo Civil e por colocar o artigo 373, parágrafo 1º lá. Então, eu acho que eu tenho um orgulho, que é um orgulho gigantesco desse trabalho. Confesso que dentro do processo, quando eu penso no espectro do processo como um todo, provas é, sem qualquer dúvida, um dos temas que eu tenho aí maior afeto por ele. E que nem sempre é um tema que o alunato gosta de estudar, né?
Mas eu acho que teoria geral da prova, especialmente, é uma coisa que é fantástica, porque aquilo é o cerne do processo, a prova é a alma do processo, Léo. Então, assim, não adianta você ter as melhores teses, não adianta você achar que você tem o melhor direito se você não souber trabalhar com provas. Então, assim, a prova, para mim, é uma das grandes paixões que eu tenho dentro do direito processual. Mas é curioso, porque esse livro, ele tem muito da minha pegada e da minha formação publicista. Esse ainda é um livro de um tempo em que eu tinha um olhar muito publicista sobre o processo. Eu não sei se eu, com o olhar que eu tenho hoje a respeito do processo, eu teria feito algumas das afirmações que eu fiz dentro do livro, muito relacionadas com esse aspecto. Mas, sem dúvida nenhuma, é um livro que é um retrato de um tempo, é um retrato de um pensamento, é um retrato de uma evolução. Né? Eu olho para as coisas sob a perspectiva da evolução. A gente amadurece, né, Su? A gente muda de opinião. Aliás, só muda de opinião quem as tem. Mas essa história eu quero deixar para daqui a pouco. Deixa eu continuar na academia aqui, olha. Você teve um estudo probatório com o professor Humberto lá no mestrado, rendeu esse livro belíssimo. Em seguida, você se enveredou de cabeça no mundo da arbitragem, como você já demonstrou. Eu acredito que você foi uma desbravadora aqui em Minas Gerais, eu não me lembro. Eu fiz essa disciplina na graduação como eletiva, talvez em 2003, 2000... entre 2003, seguramente, eu fiz essa disciplina como eletiva com o professor João Alberto. Mas eu acredito que você tenha sido uma das desbravadoras disso aqui em Minas Gerais, porque eu não lembro das pessoas trabalhando com isso antes de 2010, assim, com intensidade, com sistema, com método, enfim. Mais recentemente, no doutorado, você desenvolve uma interessante discussão envolvendo arbitragem e precedentes, tema que a gente vê pegando fogo aí pelos FPPCs da vida, né? Sob orientação do professor Érico Andrade. Vale dizer que no meio desse caminho todo, como você já apontou, você ainda foi fazer especialização com o grupo da USP, da PUC de São Paulo. Acho que você trabalhou também com o direito das famílias lá, não é? Sim. Pois é, a palavra de ordem é flexibilidade, Suzana. Sem dúvida. A palavra de ordem é flexibilidade. Eu acho que a gente, quando trabalha com arbitragem, com processo, a gente trabalha com solução de conflitos, que é como eu gosto de ver hoje. Isso. A gente tem diferentes perspectivas. E eu acho que você ser um curioso a respeito da ciência a qual você se dedica talvez uma das maiores características que você pode ter, né? E não só ser um curioso e ter flexibilidade, como, na medida do possível, buscar conexão em relação a todas essas questões. Eu falei a respeito do Daniel, e o Daniel, quando eu fui decidir voltar para a UFMG, fazer pesquisa sobre arbitragem em precedentes, o Dani me falou uma coisa que eu nunca esqueci, que ele disse o seguinte, Suzana... Desculpa, Daniel Neves? Não, Daniel Bento, que é o amigo que eu falo daqui, que sim. Foi o grande orientador aí desses últimos 10 anos da minha formação. Ele é uma pessoa que tem uma atuação profissional com arbitragem, é mestre em Direito Empresarial pela UFMG, mas do ponto de vista pessoal teve aí um papel importante. O Daniel me disse o seguinte, ele falou, Suzana, você enfim achou um tema que você vai conseguir casar tanto a arbitragem quanto o processo. Você está exatamente naquele limiar, naquela junção entre a arbitragem e o processo, que é aquilo que te toca. Né? Você não é nem 100% arbitralista, você não é nem 100% processualista, embora eu não diria que eu sou 50% cada um. Né? Eu tenho fases, eu tenho dia que eu sou 80% arbitralista, tem dia que é o inverso, mas a interface entre esses dois mundos, a interface entre a autonomia privada e o processo é algo que tem meu olhar sobre isso de forma muito, muito interessante. E eu acho que dentro desse olhar, a gente ter flexibilidade para temas diversos, conceitos diversos, pontos diversos, eu acho que isso é muito bom. Suzana, você sabe que você acabou tocando num assunto que para mim
é uma opinião que eu venho reproduzindo com frequência com alguns amigos, né? Acompanha com a gente aqui, por exemplo, o professor André Abreu Costa, meu colega lá da UFOP, meu amigo, junto com o Federico. A gente sempre, todo ano, todo semestre, a gente participa de algumas bancas juntos. E é impressionante como que a gente tem visto, no geral, não exatamente nas bancas que a gente avalia, mas no geral, os temas se repetindo. Os temas se repetindo. E olha que curioso. O Fred, no nosso primeiro encontro, o Fred falou, olha, não adianta ficar fazendo iniciação científica ou desenvolvendo trabalho de conclusão de curso sobre temas já comuns, já requentados. O ideal é que você busque alguma coisa diferente, alguma coisa diversa, porque é isso que roda o direito, é isso que faz o direito desenvolver. Então é muito uma opção, né, do aluno, do pesquisador, ou ele fazer alguma coisa já comum, e não ir para frente, não fazer nada, na verdade, ou ele desbravar. O Cabral é que falou isso outro dia numa live, eu não sei quem era o condutor, mas ele falou, olha, no direito você tem basicamente duas posturas para você escolher. Ou você vai ser o turista, e vai chegar no lugar, vai visitar, vai conhecer alguma coisa, ou você vai ser um desbravador. E aqui nós já falamos que, pelo menos na arbitragem, nos últimos 10 anos, você foi também uma desbravadora, né? Eu falo, Cabral citou isso, e ele é hoje uma das pessoas que eu tenho como grande referência, porque faz esse estudo da autonomia privada e do processo de forma bem profunda, de forma bem genial. Com as convenções, né? Eu pessoalmente acho o Cabral um cara absolutamente genial, sou fã dele, fã mesmo, confessa dele. E tem uma outra frase sobre isso da professora Paula Costa Silva, que é professora catedrática da Universidade de Lisboa, que também estuda muito essa parte de autonomia privada e processo. A professora Paula, ela fala o seguinte, você como jurista, você pode optar por desenhar as coisas ou desenhar a ideia das coisas. É exatamente isso, você desenhar a ideia das coisas, você conceber algo, né, você construir algo, você desbravar, é um caminho muito mais difícil do que você simplesmente descrever as coisas, desenhar as coisas que já estão postas, que já estão construídas. Então, eu sempre gostei do desafio, eu sempre gostei do lugar onde as pessoas não estão, eu sempre gostei do questionar o porquê que as coisas devem ser da forma X, ou da forma Y, ou da forma Z, né? Eu sempre tive essa postura, e na primeira vez que eu falei sobre arbitragem em precedentes na Universidade de Lisboa, num seminário que o IBDP promoveu, eu me lembro de ter conversado com o professor Alexandre Freitas Câmara, que é outra inspiração. Outro querido, né? Outro fera. Que também é uma inspiração, e eu virei para ele, eu tenho uma posição que é uma posição hoje bem pontual sobre arbitragem em precedentes, porque eu entendo que não há vinculação do árbitro ao sistema de precedentes judiciais, etc. e tal. E quando eu terminei a minha exposição, eu perguntei para o Alexandre, que é uma pessoa que já estudou e já escreveu sobre arbitragem na carreira dele, falei, Alexandre, o que você achou? Ele falou assim, Suzana, o que eu achei não faz a menor diferença. O que eu preciso te dizer é que o que você está fazendo, a provocação que você está fazendo, ela tem uma contribuição para o debate que ela é absolutamente fundamental. Então, se você vai ter razão ou não, não se preocupe com isso. Não se preocupe em querer fazer com que a sua reflexão ela seja concordada ou discordada. Se preocupe com a discussão, curta com a contribuição que a discussão ela tem sido dada para o debate, que é o debate do tema. E é exatamente isso. Né? Isso foi o Câmara, né? Isso, Câmara. E que ano que foi? Isso acho que foi 2016, 2017, mais ou menos. Mais ou menos. Eu vou aproveitar esse gancho, Su, para introduzir a próxima pergunta, porque tem tudo a ver. É um elogio que ele te faz, na verdade, poxa, é demais a resposta que ele te deu, porque normalmente quando a gente faz uma pergunta dessa, a gente quer verdadeiramente receber uma crítica, seja positiva, seja negativa. Quantas vezes eu terminei palestras por dentro achando que eu tinha ido péssimo, nossa, achando que eu tinha ido muito mal, e às vezes vinha um ilustre
desconhecido, falou, olha, a palestra foi muito boa, bacana, legal, e depois eu venho a saber quem é o tal, sabe? Poxa, que legal receber um comentário dele, receber um comentário dela. E aí, Suzana, olha que interessante, porque essa fala do Câmara, ela me lembra, ela introduz como luva a próxima pergunta. Há alguns anos, e você já inclusive tocou nisso, há alguns anos vimos surgir um movimento muito forte de um grupo de mulheres no mundo do direito, particularmente o direito processual, setor tradicionalmente ocupado majoritariamente por homens. Eu estou usando aqui o majoritariamente, talvez até com bastante parcimônia, né? Convenhamos. Esse grupo é as processualistas. Eu me lembro das processualistas e das conversas das processualistas, talvez, me corrija se eu estiver enganado, nas jornadas do IBDP em Porto de Galinhas, em 2016. Eu me lembro que ali, a Bia Galindo, você, outras, eu via já o burburinho, alguma coisa acontecendo. E em alguns FPPCs, eu comecei a perceber, talvez não com esse nome ainda, mas eu via algumas respostas, algumas colocações, algumas posturas de mulheres, até bastante incisivas para falar, olha, esse é o meu lugar de fala, eu vou concluir, e não, independentemente de quem quer que seja. E observamos, na verdade, várias dessas mulheres brilhando muito em posições de destaque, em publicações, em congressos, em teses e dissertações interessantes e importantíssimas, com contribuições realmente valiosas para o desenvolvimento do direito processual. A que se deve, Suzana, na sua opinião, esse movimento? Ele veio na hora certa? Ele vem no momento em que ocorre uma reflexão por parte de um grupo, e eu preciso dizer e deixar claro que eu não fiz parte da Processualistas na sua concepção. Eu recebo o convite para me tornar integrante da Processualistas em 2017, e o movimento Processualistas ele surge em abril de 2016. Naquele ano, se realizariam as jornadas de processo de Porto de Galinhas, né? E o que aconteceu? Quando o Instituto Brasileiro de Direito Processual divulgou a primeira relação de participantes, foi feita uma coluna, a primeira publicação da Processualistas, que dizia e discutia o porquê de se ter um número tão reduzido de participantes mulheres naquele evento. Nós tínhamos um percentual, que era um percentual elevado de professoras, que são professoras de qualidade, que não estavam naquela relação, que era aquela relação inicial de pessoas que tinham sido convidadas. E então surge, pela primeira vez, esse questionamento. E esse questionamento, ele reverbera de uma forma bem interessante, porque não só ocorre uma revisão, que é uma revisão da proporção de participantes, como há um painel, que é um painel muito específico nas jornadas de Porto de Galinhas, você esteve presente. Sim. Que foi um painel do qual participamos a professora Trícia Navarro, a professora Marcela Koubach, a professora Fernanda Pantoja e eu, que foi um painel que foi o chamado painel das processualistas, que foi um painel para o qual a gente foi com uma responsabilidade, que era uma responsabilidade enorme. E muito concorrido, porque só os nossos ídolos todos praticamente estavam lá assistindo. Eu estava nesse painel. Aquele painel, Léo, ele foi eu falo que ele foi um divisor de água, eu acho que na vida de todas nós, porque aquele painel, ele vinha como resultado de uma provocação que a Processualistas tinha feito, e era basicamente o seguinte: olha, vocês pediram espaço, nós estamos dando espaço, queremos ver qual é até onde vocês vão, qual é a contribuição que vocês têm para dar. E eu me lembro que, enfim, nós nos reunimos antes, nós passamos as exposições, definimos qual seria a ordem de apresentação, e era um painel extremamente tenso, porque a gente, primeiro, temia que ninguém aparecesse. E nós chegamos naquele painel, o painel ele estava absolutamente lotado. E ele estava absolutamente lotado de pessoas que eram ícones do processo. O professor Humberto Eudoro estava na primeira fila, o professor Antônio Paz Cabral estava lá, o professor Gajardoni estava lá, o professor Fernando Gajardoni
estava lá, né? O professor Daniel Neves estava lá. Então, a gente tinha uma quantidade de processualistas que eram processualistas absolutamente... O professor Eduardo Talamini estava lá, que eram absolutamente referência, que estavam assistindo esse painel. E o painel, ele foi um painel sem nenhuma falsa modéstia. Esse painel da jornada de 2016, eu falo que ele foi um painel iluminado. Ele foi um painel iluminado. E quando eu te falo que ele foi um painel iluminado, eu tenho... É muito engraçado, porque eu tenho flashes do que aconteceu. Eu não sei te dizer, de fazer uma narrativa que é uma narrativa linear sobre o painel, porque ele era um painel que estava sob forte emoção. E especialmente para mim, foi uma satisfação quando terminou o painel, o professor Humberto Teodoro Júnior veio nos cumprimentar, e as palavras do professor Humberto Teodoro Júnior foram: você foi o melhor painel que eu assisti nessa jornada de processo, vocês estão de parabéns. Quando o professor Fred Dier, que estava presente, ele pega o microfone, ele vira e fala: mataram a pau. Então, esse painel, ele é um divisor, que é um divisor Verdade. no sentido de se dizer, olha, nós temos professoras de processo, nós temos estudiosas de processo, e que fiquem claro, não estou falando aqui só da Processualistas. A Processualistas hoje, ela é um coletivo que tem, a gente tem a satisfação de ter dentro dele 17 professoras de processo, desde a professora Janaína Noleto, que é professora da Universidade Federal do Ceará, até a professora Thaís Lunardi, que é professora da Universidade Positivo. Então, assim, e aí eu estou falando de pessoas que estudam coisas muito diferentes, né? Porque Thaís defendeu uma tese sobre judicialização, sobre coletivização da prova, e Janaína defendeu uma tese sobre advocacia pública e solução consensual. Mas, para além disso, nós temos professoras de processo e estudiosas de processo que precisam e merecem ter lugar. E isso dá origem a movimentos que a gente vê hoje, como o Projeto Mulheres, do IBDP, que é um projeto fantástico, o projeto Elas no Processo, que é um projeto que está sendo desenvolvido, que é fantástico. Há uma preocupação de você, sempre que tem um evento, procurar trazer para esse evento tanto homens quanto mulheres de absoluta qualidade, porque sim, tem a contribuir. E hoje você tem algumas dessas pessoas contribuindo para a construção do processo. Quando a gente pega, por exemplo, a tese de doutorado da professora Sofia Temer, recém-publicada na UERJ, ela está fazendo uma revolução sob a perspectiva da intervenção, da participação do terceiro dentro do processo. E contribui muito para a discussão, não só da intervenção de terceiros no processo em si, mas também para um tema que me é muito caro, que é do processo estrutural, né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, veja, eu falo que a diversidade, ela é incrível, porque a gente tem, de novo, eu tenho Fernanda Pantoja e Carolina Uzeda, que são meninas que, meninas para mim, né, pela relação pessoal que tem com ambas, mas que são professoras que estudam recursos, quanto a professora Trícia Navarro, que é uma das referências em matéria de justiça multiportas no país. Então, assim, e pessoas com atuações profissionais diferentes. Então, Trícia é juíza no Espírito Santo, Janaína é procuradora federal, eu sou advogada. Então, a gente tem uma diversidade que é uma diversidade muito incrível, muito incrível. E que só contribui para a discussão, né? Sem dúvida. Suzana, nós vamos passar para o nosso segundo bloco, mas eu vou te pedir para girar mais uma vez o seu telefone, porque, de novo, o Sabre apareceu aí na sua tela. O Sabre de luz. Eu acho que... Aí deu, perfeito. Bom? Perfeito, legal. Talvez agora o sol ficou no seu olho, né? Não, tá bom, aqui tá bom. Tá legal? Tá. Beleza. Suzana, o nosso tempo está correndo e correndo muito rápido. Eu vou convidar mais uma vez o pessoal que nos acompanha online para mandar suas perguntas e dúvidas ou simplesmente comentários. Fiquem à vontade para conversar com a professora Suzana.
Suzana, vamos falar um pouquinho de trajetória profissional. Muito embora você já tenha falado muita coisa, esses assuntos eles vão se miscuindo com o tempo, né? A academia, a formação acadêmica como profissão, enfim. Mas falando especificamente sobre a advocacia, você desenvolve a advocacia há pelo menos 15 anos, né? Fazendo as contas aqui do momento da formação até aqui, desconsiderando o período de estágio, porque se a gente for considerar o período de estágio, e o nosso estágio ele era realmente o exercício de advocacia, né? São poucos estágios tão bons e tão preocupados com essa formação quanto o escritório do professor Humberto. Devo muito à minha formação, as inspirações para a minha formação também pelo contato que eu tive lá, mas como é a sua advocacia? Quais são as suas áreas de atuação? E, na verdade, como é a sua advocacia? Eu faço essa pergunta direcionada para o jovem acadêmico que está no final de curso ou que já está formado e que quer ver na advocacia, ou melhor, que vê na advocacia a primeira perspectiva, né? A porta de entrada no mercado. Sim. Eu falei já a respeito da minha trajetória no escritório do professor Humberto, em que eu entrei como estagiária, me tornei gerente, advogado associado e gerente de primeira instância, e falei da minha migração para o escritório do professor Leonardo Nemer, onde eu passei a ter como sócia, uma perspectiva que é uma perspectiva mais de gestão do escritório. Mas em 2012, quando eu volto para o Brasil e quando eu começo a dar aulas no Milton Campos, eu dou aquele que é o meu mais importante passo profissional até hoje, que é a opção por abrir um escritório de advocacia. Então, aquele momento em que você vira e diz, olha, eu vou abrir um escritório, eu vou colocar meu nome na placa e a partir de agora a responsabilidade daqui por diante, ela é uma responsabilidade minha. E o mérito também, né? Exato. E a partir de agora, todos os ônus e bônus, eles são meus. Uhum. E isso é uma trajetória que eu tenho muito orgulho também, porque eu me lembro que nós começamos pequeninos, né? Nós começamos com uma sala, era uma sala e 2 computadores, não tinha ar-condicionado, não tinha absolutamente nada, a gente não tinha uma diretriz, que era uma diretriz do que nós íamos fazer, mas nós sabíamos que a advocacia é uma vocação, então isso é uma pergunta que todo mundo sempre me faz. Suzana, por que você não faz concurso para o Ministério Público? Por que você não faz concurso para juiz, etc. e tal? E nós nos formamos, né, Léo, numa época em que era muito favorável. Pródigo de concursos, né? Então, havia uma quantidade de concursos disponíveis, bons concursos disponíveis, muito grande. Né? O Brasil vivia um momento que era um momento muito diferente do que a gente vive hoje, tanto do ponto de vista de crescimento econômico, do ponto de vista de perspectiva política, etc. e tal. Uhum. E eu nunca fiz essa opção porque eu tive dentro de mim, desde que eu fiz estágio no Ministério Público, que a advocacia era o meu caminho, que eu estaria do outro lado da força. Mas eu acho que eu fiz uma opção que foi interessante, que era, olha, não adianta eu sair da faculdade hoje com 22 anos e pretender abrir um escritório, isso é uma opção minha, tá? Essa é a minha leitura. Não estou dizendo que não há quem faça e quem tenha muito sucesso com essa opção, mas a minha leitura foi, eu preciso amadurecer na advocacia. Eu preciso ganhar estrada, eu preciso ganhar quilometragem, eu preciso entender como que funciona não só a condução de um processo, mas eu preciso entender como que funciona a administração de um escritório, que é algo que a gente não vê na faculdade. Verdade. Ninguém nunca te ensinou o que é a administração do escritório. Quanto que custa administrar um escritório? Como que eu faço captação de cliente? Como que eu faço proposta de trabalho? Como que eu tenho controle de despesas? Quantos processos eu preciso ter para contratar um outro profissional para eventualmente trabalhar comigo? Então, são coisas que a gente não aprende em lugar nenhum. Uhum. De modo que eu falo que a minha formação prévia, profissional prévia à iniciativa de um escritório de advocacia, ela foi fundamental, porque no escritório do professor Humberto, eu aprendi a como tocar um processo, a como conduzir um processo, a como administrar um processo. No escritório do professor Leonardo Nemer, eu aprendi a como tocar, a como administrar, a como conduzir um escritório. Então, depois que eu tinha segurança em relação a esses 2 aspectos, como que eu atuo como administradora de escritório, como dona de escritório, como que eu atuo como advogado, aí sim eu senti que era a hora
de começar um escritório. E eu comecei um escritório com uma visão de que eu queria ter um escritório boutique, isto é, com atendimento especializado, que estaria focado em arbitragem, mediação e contencioso judicial estratégico. Então, eu não queria demandas repetitivas, não queria contencioso de massa, não queria nada de... Eu queria carteira de partido, eu queria ter casos que são casos com teses interessantes que eu pudesse eventualmente desenvolver. E hoje, 2012, 2020, nós estamos falando de 8 anos, desde o primeiro momento em que o escritório foi aberto, inicialmente com uma sociedade, hoje, desde 2017 para cá, com uma outra configuração. Hoje a gente tem 5 salas, né? Hoje eu tenho uma equipe de 9 pessoas que trabalham comigo, mas sempre com essa atuação: arbitragem, mediação, contencioso estratégico. E aí você vai me perguntar, contencioso estratégico envolvendo o quê? Contencioso estratégico envolvendo direito privado, tanto civil quanto empresarial. Então, chega uma causa trabalhista no seu escritório, Suzana, você conduz? Não conduz, porque a gente não trabalha com isso. Chega uma causa de direito tributário no seu escritório, Suzana, você conduz? Não conduz, porque a gente não trabalha com isso. Chega uma causa de direito penal no seu escritório, você conduz? Não conduz, porque a gente não trabalha com isso. Hoje, eu tenho condições de virar e dizer, eu trabalho com essa área, eu tenho uma atuação específica nessa área, é aqui que eu quero eventualmente estar. Se eu puder dar um conselho para o jovem advogado, isso. Eu acho que a primeira coisa é: busque formação, busque qualificação que te dê credenciais, que te dê segurança, que faça com que a pessoa sente na mesa de reuniões com você e sinta em você confiança para que você possa conduzir o caso dela. Porque a advocacia é confiança, né? Não adianta. Se a pessoa não tem confiança em você, isso não há o que você faça, não vai para frente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: escolha uma área em que atuar e se torne especialista nessa área. Não queira atuar com direito penal, com direito público, com direito privado, com direito de família, com direito das sucessões, com tudo ao mesmo tempo, porque quando você se propõe a ser especialista em tudo, você acaba não sendo especialista em nada. Né? Então, eu acho que é importante você definir uma área. E aí vocês vão me perguntar, Suzana, qual área que eu defino? Eu não acredito que é possível fazer nada sem gostar. Eu não acredito que é possível você fazer nada sem paixão. Eu não acredito que é possível você fazer nada sem você ter a vontade de fazer aquilo. Então, escolha aquilo que você gosta. Escolha aquilo que te dá brilho no olho. E não se paute pelas opções que outras pessoas fizeram. Né? Às vezes alguém vai virar e falar assim, pô, mas o Suzana está falando que tem espaço para eu fazer advocacia em direito privado civil hoje. Estou dizendo que há espaço para isso. Por que há espaço para isso? Porque bons profissionais que tenham persistência, que tenham dedicação, que tenham paciência, que invistam na construção do seu caminho, terão um retorno, mais cedo ou mais tarde. É uma frase que eu ouvi da professora Juliana uma vez que eu nunca esqueci. Ela me disse o seguinte: Suzana, o resultado, ele vai vir mais cedo ou mais tarde, desde que você se ocupe em cuidar do caminho. Se você cuidar do caminho, às vezes quando você menos espera, o resultado vem. Mas se você fica só focado com resultado, e se descuida do caminho, a chance de você se perder, ela é uma chance enorme. É grande. E, Suzana, nessa trajetória profissional, né, na advocacia, por 15 anos, certamente você enfrentou alguns percalços, né? Eu queria que você comentasse a respeito dessas dificuldades e perguntaria, Suzana, se alguma delas se relacionaria ao fato de ser mulher. Eu não te faria essa pergunta, geralmente, porque, te conhecendo tão bem, eu acho que esse aspecto ele é irrelevante, porque eu te vejo assim, muito fera em todas as áreas que você atua. Mas acho que no encontro com a Juliana, a gente teve uma das perguntas que foram feitas online, foi nesse sentido, sobre as dificuldades, os desafios para a jovem advogada. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de algumas das dificuldades que você enfrentou e se alguma delas se relaciona ao fato de ser mulher. Léo, eu tive a sorte, e é sorte, de nascer numa casa, num ambiente familiar feminista.
E eu falo que o primeiro grande feminista que eu conheci foi meu pai. Meu pai foi uma pessoa que se casou com a minha mãe no início da década de 80, e para você ter ideia, minha mãe não tem o sobrenome do meu pai. Então, e a leitura que se teve disso, dessa postura no momento em que isso era absolutamente comum, era: a minha esposa não é minha propriedade. É um discurso um pouco radical, eu confesso. Mas a minha esposa não é minha propriedade, logo não tem porquê ela adotar, eventualmente, o meu nome. Já que naquela época isso não era possível, eu não posso adotar o nome dela, né? Então, hoje a gente tem essa possibilidade, hoje a lei civil dá essa possibilidade, mas naquela época não se dava. Uhum. E eu tenho um irmão que é mais novo, 2 anos mais novo que eu, que é homem, e na nossa casa nunca houve diferença de tratamento entre nós, no seguinte sentido: você não pode fazer isso porque você é menina, ou você pode fazer isso porque é menino. Então, eu nasci num ambiente em que ser mulher não era algo que me gerava empecilhos, né? Eu poderia fazer tudo aquilo que eu quisesse. E eu cresci com essa mentalidade, eu cresci com isso dentro de mim. Eu posso fazer tudo aquilo que eu eventualmente quiser. Depende de mim. Então, eu nunca deixei que o fato de ser mulher pudesse ser eventualmente utilizado para me gerar qualquer tipo de constrangimento. Uhum. Houve momentos em que isso ocorreu? Sim. Eu tive um caso no escritório que eu atendi uma vez, a pessoa chegou no meu escritório com o meu nome na placa, Suzana Cremasso. Ele virou e disse: você tem algum advogado que trabalha com você? E eu disse: tem. Ele é mais novo que eu, ele tem menos experiência que eu, mas se o senhor quiser ser atendido por ele, o senhor fica à vontade. Não. Então, eu sempre tive esse tipo de reação. Né? Eu nunca deixei que isso me intimidasse. Nunca deixei que isso me intimidasse. Mas eu tenho clareza que eu tenho essa condição porque eu vim de um ambiente em que desde a tenra idade me foi dito que isso não é uma questão. E eu entendo que muitas vezes, quando você não encontra esse ambiente, quando você encontra essa dificuldade, quando você encontra esse problema, você talvez não tenha essa força, você não tenha esse preparo, você não tenha essa condição. Então, problemas existiram? Sim. Eu sempre me posicionei no primeiro momento contrário a eles. Então, e falo de forma muito tranquila, né? Eu não acho que a gente tenha que se calar com esse tipo de coisa. Eu acho que a gente só vai mudar, e o meu sonho é que a gente viva num mundo em que ser homem ou mulher não é uma questão, né? Em que eu lido com pessoas, não me interessa quem são essas pessoas, se homens ou mulheres, qual é o tipo de gênero que eu estou diante dele, qual é o tipo de orientação sexual que eu estou diante dele, qual é o tipo de raça que eu estou diante dele, em que eu vou olhar quem é aquela pessoa, qual é o seu caráter, qual é a sua formação, qual é a sua qualidade, independentemente das características que essa pessoa ela tenha. Esse é um mundo que eu acredito. Mas eu acho que para a gente chegar nesse mundo, a gente precisa colocar esses temas em pauta. E que bom que esses temas estão vindo para a pauta. Nós tivemos hoje é terça, na semana passada nós tivemos uma reunião da Processualistas com um grupo de jovens meninas, jovens estudantes, e eu achei incrível porque aquelas meninas que hoje devem ter 20, 22, 23 anos, elas estavam tendo contato com a gente num movimento que não existia quando eu tinha a idade delas. Né? Quando eu olhava para cima com a idade delas, eu via a professora Ada, eu via a professora Tereza, eu via mais próximo a professora Juliana, mas a gente tinha um conjunto muito pequeno de mulheres que você pudesse virar e falar assim: poxa, eu quero me inspirar, eu quero conversar com ela, eu quero saber qual que é o caminho dela, etc. Então, trazer esses temas para a pauta é fundamental para que a gente consiga superá-los, para que isso possa ser uma questão. Né? Sem isso, a gente vai continuar batendo na mesma tecla. E hoje, graças a Deus, temos mulheres muito boas que vão continuar batendo na tecla porque precisa se colocar esse ponto em pauta.
Verdade. Eu vou entrar para o terceiro bloco, Suzana, porque uma das perguntas que a gente tem aqui, ela toca nesse aspecto das mulheres, mas por outro ângulo, né? A pergunta da Ana Karina, nossa orientanda aqui na equipe de processo da UFOP para a competição mineira, para esta edição da competição mineira, minha aluna, a Ana Karina diz: bom dia, professora Suzana, gostaria de saber o diagnóstico que a senhora faz atualmente da relação das mulheres com o processo civil. Muito a ver com a linha que você já vinha desenvolvendo, né? Olha, Ana, eu acho que hoje o ambiente do processo civil para as mulheres, ele, especialmente nos últimos 4 ou 5 anos, ele se abriu muito, né? Hoje você tem uma quantidade de professoras que são professoras que desenvolvem um trabalho que é um trabalho fantástico, que são reconhecidas por esse trabalho, e eu acho que, dentre os ramos da ciência do direito, sem dúvida nenhuma, o processo é um daqueles que tem um maior afeto, uma maior atenção com o cuidado e o reconhecimento das mulheres, justamente nesse movimento que vem de 2016 para cá. Então, se eu puder te dar aí três lugares em que você vai encontrar essa abertura de forma muito clara. Primeiro, eu não posso deixar de dizer, projetos processualistas, né? Então, se você acompanha as redes sociais da Processualistas, você vai ver a quantidade de coisas que hoje são feitas, a quantidade de participações, a quantidade de textos, a quantidade de trabalhos que são desenvolvidos. Segundo, o projeto Mulheres do Processo Civil do IBDP, né, que é um projeto fantástico, fantástico, fantástico. Então, hoje, a principal associação de processo que a gente tem, a principal instituição de processo que a gente tem, que é o Instituto Brasileiro de Direito Processual, ele congrega dentro dele um projeto com olhar atento, e um projeto mais recente, que tem feito um trabalho bem bacana, que é o Elas no Processo. Então, se você quiser uma diretriz para entender como que vem sendo essa relação entre mulheres e processo civil, fica a dica desses 3 projetos. Acompanhar esses 3 projetos pode ser bem bacana. Suzana, eu sei que eu estou correndo um risco grave de esquecer muita gente, mas vale a pena citar, só para mencionar, que aqui em Minas Gerais a gente tem exemplos de professoras processualistas brilhantes. Sem dúvida. Né? Aqui no nosso ciclo, sem pensar muito, a gente tem a professora Fernanda Alvim, a gente tem a professora Gisele Cui na Newton, a gente tem a professora Isabela Dias Neves na UFLA, a gente tem a professora Natane, professora Renata, professora Juliana, professora Tereza, sua orientadora. Sim. Né? Só aí são na UFMG. Se a gente vai para Newton, né? A gente tem a professora Gisele Cui, professora Fernanda Alvim. Se a gente vai para a FUMEC, a gente tem lá a professora Helena, né, que foi nossa exato. A gente tem a Lorena Bachaneto, que também está lá, é processualista. Se a gente vai... o FJF-GV, por exemplo, professora Natane Fernandes, professora Simone, na UFLA... Professora Jéssica Galvão, na UFLA, a professora Isabela Dias Neves... Então, assim, isso num pestanejar aqui de 1 minuto, porque a gente pode fazer uma lista de pessoas brilhantes que têm uma produtividade alta, que participam de eventos pelo Brasil afora, como congressistas, como painelistas, com teses e dissertações brilhantes. Então, assim, eu vejo que essa onda, ela ainda não chegou no pico, para a gente fazer uma metáfora aí com essa crise terrível que a gente está passando, mas é uma onda positivíssima, super positiva, e que ainda está em ascensão e que gera frutos, né? Não só trabalhos, mas nomes que estão aparecendo, que é uma coisa impressionante. E se eu pudesse citar aqui três amigas, né, que para mim estão entre a nova geração, estão aí entre os principais nomes que vêm surgindo. Eu não posso deixar de citar a Luciana Silva, que defendeu a dissertação agora de mestrado, recente, que é incrível. Elua Mafessoni, que veio da UFOP. Da UFOP, a nossa egressa. Direito pela UFOP, que é genial na área de convenções
processuais, né? Curte muito essa parte de autonomia privada. Professora Thaís Viana, que hoje é professora da Milton Campos, né? Com a minha licença no final do ano passado, assumiu as turmas da Milton Campos e estuda processo estrutural, processo coletivo. Com a minha orientadora, professora Tereza. Da turma mais jovem ainda, que hoje está à frente da competição mineira de processo, que são potenciais gigantescos que a gente tem, né? Não podemos deixar de citar a Isadora Werneck, né, que tem feito um trabalho incrível. Não podemos deixar de citar Thaís Maia, né, que foi vencedora como melhor oradora da primeira competição brasileira de processo, que também tem feito um trabalho bacana. Carolina Paim, que é outra jovem que tem feito um trabalho muito bacana. Então, assim, eu fico muito feliz de olhar e ver que tem essa quantidade de gente. E a minha leitura, Léo, é que quanto mais pessoas nós tivermos dentro desse grupo, todo mundo só tem a ganhar. Melhor para todo mundo. É o que eu falei no início. Eu acho que isso é uma rede de multiplicação. Ela só multiplica, ela nem apenas soma, ela só multiplica. É uma coisa impressionante como que a gente consegue fazer crescer o bolo, fazer crescer essa rede de contatos, de amigos, de influências, de inspirações. Suzana, eu tenho mais uma pergunta para a gente encerrar esse bloco, também do meu orientando lá da UFOP, o Vitor Rocha, trabalha com colaboração processual. Fala inspiradora, professora Suzana. Gostaria de saber qual a recomendação da professora para os graduandos em Direito que eventualmente tenham maior disponibilidade de tempo durante a atual quarentena. Eu não sei se o Vitor está falando exatamente sobre questões ou atividades jurídicas, mas como houve uma pergunta na semana passada para o professor Daniel Mitidiero, eu vou adicionar a pergunta do Vitor, vou tomar liberdade, Vitor, de perguntar para a Suzana, além de atividades jurídicas, Suzana, o que você faz aí em termos culturais? Você comentou das séries e tudo, mas o que você recomenda aí para esse período? A pergunta ela é fantástica e a primeira coisa que eu quero dizer é que é preciso que haja equilíbrio entre a vida no direito e a vida fora do direito. Isso é uma coisa que eu falo para os meus estagiários, para o pessoal que trabalha comigo. É claro que o direito é a nossa vida, mas a gente não pode se limitar a estar dentro do direito o tempo todo. O direito é uma ciência social, é uma ciência humana, e, portanto, tudo aquilo que é humano é afeto a nós e contribui para a nossa formação. Eu gosto muito, eu disse isso, que eu gosto muito de artes, eu gosto muito de cultura, então, assim, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de gastronomia, eu gosto muito de ler, né? Eu sou uma apaixonada por literatura, então esse tem sido um período que eu tenho, dentre as inúmeras coisas que eu tenho feito, eu tenho procurado me dedicar muito à leitura de bons livros, tenho dedicado a assistir bons filmes, e tenho me dedicado a encontrar tempo para aquelas coisas que podem ser úteis na minha atuação. Então, por exemplo, coisas que muitas vezes a faculdade de Direito não nos dá, né? Você quer ser um advogado, quer ter um escritório, aproveita esse tempo para você fazer um curso de administração, gestão, marketing, etc. Você, eventualmente, quer atuar com solução de conflitos, tenta, eventualmente, fazer um curso que é um curso de negociação, ou você quer ser um advogado de tribunais, tenta, eventualmente, fazer um curso que é um curso de oratória. Não, eu tenho aí um interesse que é um interesse de estudar fora, eventualmente fazer um mestrado fora, um doutorado fora, alguma coisa assim. Procure, eventualmente, dedicar tempo para estudar uma segunda ou uma terceira língua estrangeira com fluência, porque isso, sem dúvida, vai abrindo possibilidades, vai abrindo oportunidades. Então, de novo, encontrar coisas que você goste de fazer, encontrar coisas que te dão prazer, que te dão satisfação e que podem agregar na sua formação e no desenvolvimento das suas atividades. Eu acho que é fundamentalmente isso. Suzana, a gente tem alguns comentários aí ao longo do evento, comentários elogiosos, depois eu vou te passar para você tomar conhecimento, mas gente dizendo que você foi professora durante a graduação, que é o caso do Iago, você tem o caso da Luiz Áurea, que diz ter ficado encantada com a narrativa das processualistas. Enfim, eu acho que a
a missão de inspirar. Eu acho que você cumpriu com maestria, como sempre. Para respeitar o nosso tempo, né, o que nós combinamos, eu vou encerrar esse nosso encontro, Suzana, mas não sem antes fazer o agradecimento e registrar um agradecimento muito, muito, muito especial. Eu te confesso que é emocionante olhar para trás e ver que aquele tempo que nós tivemos juntos como aspirantes, né, no estágio, na academia, quem de nós poderia imaginar aonde estaríamos, a que ponto teríamos chegado 18, 20 anos depois. E vendo a profissional brilhante, a pessoa tão humana que você me deixa muito feliz de dizer, poxa, eu tenho uma amiga dessa, né? Eu tenho uma inspiração dessa. Eu não vou falar aquela palavra, não, porque aquela é só para os bastidores, mas eu tenho essa inspiração, eu tenho essa amiga. Suzana, hoje nós falamos de dinamismo, de flexibilidade, de mudança ou mudanças, de coragem, de família, de paixão, de brilho nos olhos. Poxa, de arrepiar, viu? Esse resumo que a gente está fazendo aqui, né? Léo, eu quero agradecer mais uma vez. Eu acho que para mim foi incrível fazer esse panorama do que foram esses últimos 20, 25 anos, né, da minha vida. Você esteve presente ao longo de boa parte dessa trajetória, você sabe disso. Acho que a gente olhar para trás e sentir orgulho daquilo que a gente construiu é muito bom, e sentir orgulho não significa que nós não faríamos algo diferente, né? Eu acho que só não faríamos se não tivéssemos aprendido muito que aprendemos ao longo desses anos. Faria sim algumas escolhas, algumas opções, algumas condutas diferentes. Mas eu queria terminar dizendo duas coisas. Primeiro, você me apresentou no início falando, me dando todas as minhas credenciais, as titulações, etc. e tal. Se eu pudesse me definir numa palavra, eu diria que eu sou só a Suzana e a minha maior qualidade é ser amiga dos meus amigos. Eu acho que essa é a maior titulação que eu tenho, e acho que o reconhecimento de um amigo como você, eu acho que mostra que eu consegui construir isso ao longo da minha trajetória. Eu acho que de nada adiantaria toda essa qualificação, todo esse currículo, toda essa pompa e circunstância, se os meus amigos não fossem capazes de me reconhecer como tal. Então, acho que mais importante de tudo é eu ter conseguido construir isso. E a segunda coisa é uma frase de um poeta espanhol chamado Antônio Machado, que eu acho que ele é muito importante de ser citado quando a gente fala em projetos que são projetos de inspiração. Porque eu comecei dizendo que a primeira vez que eu vi a professora Juliana, eu olhei para a professora Juliana e eu quis ser a professora Juliana, e durante muito tempo eu segui os mesmos passos que a professora Juliana tinha seguido, com a expectativa de que eu poderia me transformar na professora Juliana dessa forma. Até que, como eu disse para você, eu precisei de uma crise para eu entender que eu tinha um caminho que era um caminho meu, caminho próprio. Uhum. Esse poeta espanhol se chama Antônio Machado, e ele tem uma frase que é sensacional, que ele diz o seguinte: caminhante, não há caminho, faça caminho ao caminhar. É isso. Se eu puder deixar uma lição para vocês, construam o caminho de vocês, façam isso sempre com paixão, não se desesperem diante das crises, as crises vão existir, não desanimem diante das derrotas. As derrotas, elas são parte da nossa formação, da nossa construção, e tenham sempre presente com vocês que mais importante do que tudo aquilo que vocês construírem é vocês conseguirem preservar ao longo da vida de vocês os amigos de vocês, as pessoas que são importantes na sua vida, na sua história, na sua formação. É isso. Excelente, genial, Suzana. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Deixar esse registro, né, de agradecimento pelo carinho, né, pelo companheirismo, pela amizade. Você realmente resumiu da melhor forma, a questão da amizade, enfim. Suzana, eu não posso deixar também de fazer alguns agradecimentos, porque esse é o quarto e último encontro dessa primeira série. Eu preciso agradecer ao apoio da Universidade Federal de Ouro Preto, né, do Departamento de Direito, do nosso programa de pós-graduação, Novos Sujeitos, Novos Direitos. Agradecer a parceria e o apoio carinhoso do meu amigo, professor André Abreu Costa, que me auxiliou aí na elaboração dessas
desses cardzinhos de divulgação, com a disponibilidade do tempo, pela arte dele aí, pela dedicação para me ajudar a fazer isso, né? Agradecer também a todos os meninos e meninas que vêm nos acompanhando aí online desde o primeiro encontro. Agradecer um a um dos 4 convidados que, com tanta gentileza, com uma acolhida pronta, atenderam ao meu convite e me deram um feedback assim, espetacular. É impressionante como é que vocês 4 têm falas que se tocam ao longo do caminho. Quem tiver interesse, né, de assistir aos vídeos que são disponibilizados no nosso canal do YouTube, nas redes sociais do Observatório de Processo, vai ver o quão inspiradoras foram essas conversas. É uma coisa impressionante no momento tão necessário, no momento tão importante. E dizer também que a gente já começou a preparar a segunda série desse projeto, porque o feedback foi realmente muito interessante. Eu recebi mensagens do Brasil inteiro, a gente teve pessoas acompanhando até de fora do país, curiosos, eu imagino, mas visitantes ilustres, como foi o caso do professor Miguel Teixeira de Freitas, num desses encontros, estava escondido ali, de repente manda uma mensagem falando, olha, eu também estou aqui, estou gostando muito desta charla e tal. Eu falei, poxa, que interessante. E o primeiro convidado que já aceitou o nosso convite para falar em agosto é o professor Marco Félix Jobim, vai conversar com a gente em agosto. Em breve a gente tem a agenda, divulgação das datas, enfim. Convidar a todos para acompanhar, então, o Observatório de Processo, nosso grupo de pesquisa, por meio das redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, o meu canal do YouTube, enfim, a nossa produção, ela está aberta, ela está disponível a vocês, também no academia.edu, a gente coloca lá a nossa produção livre para download de todos, estamos abertos ao diálogo, venha participar conosco, mesmo para quem não é da Universidade Federal de Ouro Preto, a gente está muito interessado em manter o diálogo com vocês, ok? Muito obrigado, Suzano, muito obrigado a todos, um bom dia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, Su, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.